Quem está aqui, quem nos acompanha pelas redes sociais, bem-vindos. Alguns já participaram pela manhã, de madrugada, fazendo tapete lá no centro de Curitiba. Se alguém participou, que bom. Talvez quem nos acompanha de casa já esteve lá. O dia de hoje tem 3 momentos importantes. O primeiro deles é nos reunirmos. O segundo deles é estarmos em procissão no caminho público na estrada, manifestando nossa fé na presença da Eucaristia, que é o corpo e sangue. E o terceiro momento é nós dobrarmos nosso joelho diante do Santíssimo, porque o único lugar é diante do único que nós devemos dobrar nossos joelhos. Então vamos começar por partes. Nós precisamos fazer uma retrospectiva de alguns anos. Primeiro, um pouco da história, depois da liturgia e depois da nossa vida. Um pouco da história. Se alguém perguntasse para vocês na casa de vocês hoje, o filho de vocês ou o neto de vocês, pai, mãe, vovó, quando começou essa festa na igreja? Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. O que você diria? Nós vamos direto para o Google, né? Pai Google, ali se acha quase tudo hoje. Nós vamos encontrar lá, pelo ano 1262, na Bélgica, uma freira jovem. Ela tem algumas visões porque ela está criando um hábito de adoração da Eucaristia. E na adoração da Eucaristia ela via ali como se fosse uma lua, e nessa lua um ponto preto lá dentro. Isso incomodava essa freira. Ela foi para o bispo falar isso. Só que ela falou disso em 1262. Só que durante 20 anos ela já via vendo isso. E guardou isso 20 anos para ela. Chegou no bispo e disse: olha, eu tenho uma revelação de que Deus quer que nós comecemos uma festa pública e uma solenidade da Santíssima Eucaristia. E o bispo da época consulta teólogos, consulta estudiosos sobre isso e vai para o Papa. 2 anos depois o Papa instala, porque também acontece um outro evento interessante, não mais na Bélgica, mas agora em Oviedo, uns 120 quilômetros de Roma, onde um padre presidindo a missa na hora da consagração duvida da presença real de Jesus na Eucaristia e começa a pingar sangue. Então são sinais da freira, visões, são esses sinais visíveis do padre rezando a missa, que o Papa então toma a decisão de instalar na igreja a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus na Eucaristia. 1264. Faz uma conta ligeira, me ajuda. Isso dá quantos anos? 759? É isso? Esse é o tempo em que existe já esta solenidade. Quando que essa solenidade acontece na igreja? Em que momento litúrgico ela se instala? Nós temos há 100 dias atrás, o que nós começávamos? É um conjunto de eventos que estamos celebrando e que está encerrando agora. A primeira leitura de hoje faz memória disso, Deuteronômio. Quando começamos lá, depois do Carnaval, começamos o quê? Com a quarta-feira de cinzas, a Quaresma. A primeira leitura de hoje lembra: Deus que resgata seu povo do Egito e leva para a terra prometida. Durante 40 anos, Quaresma, 40 dias. Então, o número 40 é sempre uma memória de uma tradição de sair da escravidão, sair para a liberdade. E então a Quaresma termina com a grande Semana Santa, com o Tríduo Pascal, emenda tempo da Páscoa. Tempo da Páscoa vai até Pentecostes. Logo depois de Pentecostes, o que nós temos? Solenidade da Santíssima Trindade, foi domingo passado. Primeira quinta-feira depois da Santíssima Trindade, nós temos hoje, Corpus Christi, que termina com a outra sexta, com a festa do Sagrado Coração de Jesus.
Então nós temos um coroamento agora, domingo passado, hoje e na próxima sexta, por isso também a imagem do coração de Jesus aqui na igreja, não só porque é importante para a vida devocional, do apostolado da oração, dos padres deonianos, mas é importante na vida da igreja. Então assim, encerramos um tempo muito forte na vida da igreja. Quaresma, Semana Santa, Pentecostes com Santíssima Trindade, Corpus Christi e Festa do Sagrado Coração de Jesus. Para dizer o quê? Que na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de vida, de cristãos, de batizados, nós estamos aqui fazendo o quê? Memória de uma presença viva e real que começou quando? Por isso também Corpus Christi é quinta-feira. Por que é quinta-feira? Porque na quinta-feira santa, o que acontece? Na quinta-feira santa, Jesus, que celebra com os seus 12, a última ceia e institui o sacramento da Eucaristia. E daí ele institui também o sacramento da ordem, para que alguém continue emprestando a voz, continue emprestando a sua boca, para que esse mistério continue no meio de nós. Então hoje é um dia para dizer: Senhor, que bom estar hoje aqui como momento de ação de graças, para renovar a nossa vida e a nossa fé. Porque na nossa vida nós fazemos muitas escolhas e decisões que dependem absolutamente da nossa fé. Por exemplo, viver o batismo, viver a santidade, isso não é um ato humano. Porque ser santo todo dia, meu Deus do céu, olha, nos negócios que você faz, nas decisões que você toma, quer dizer, nas relações de casa, marido, esposa, esposa com os filhos, com a família. Quantas vezes nós tropeçamos e daí a gente lembra: poxa, eu sou batizado, um dia fui batizado aqui, eu sou chamado a ser santo, e quando eu tropeço, eu sou chamado a voltar para o confessionário, a voltar a ter paz comigo de novo. Então isso é um ato de fé. O casamento que você um dia escolheu, ser esposo e ser esposa, isso é algo natural? Viver fidelidade é algo natural? Quer dizer, isso é algo sobrenatural, é algo sobre-humano. Então isso é um ato de fé. Viver a Eucaristia, viver o sacramento da Crisma, viver o sacramento da ordem, meu Deus, nós somos desafiados todos os dias. Então por isso que nós temos a mesa da palavra, temos a mesa da Eucaristia, para que a presença do Senhor em nossa vida vá nos modelando, como um artista que vai esculpindo uma pedra bruta e vai tirando dali o seu melhor. E nós vamos então, pela escuta da palavra, pelo alimento da Eucaristia, pedindo: Senhor, continue presente na minha humanidade frágil, continue presente em todos os momentos em que eu duvido da tua presença, duvido da minha fé. Todas as vezes que a gente é chicoteado pela falta da lealdade de pessoas, nós somos chamados a sermos infiéis, ou a retrucar com a mesma moeda. Então viver o terceiro dia da novena, da virtude e da humildade, isso é um ato de fé. Porque é muito mais fácil ser agressivo, ser arrogante, ser truculento, do que rebaixar-se e reconhecer a sua humanidade, e de novo erguer-se pelo amor da presença de Deus na palavra e plena na Eucaristia. E daí nós somos chamados a no mundo ser um sinal, assim como a vela acesa. Se apagarmos todas as luzes aqui, a vela continua brilhando. Então o cristão católico que acredita e confia e se alimenta da Eucaristia é chamado no mundo a ser esse luzeiro da presença de Deus na nossa vida. E esse é o grande convite do dia de hoje. Ir para a estrada, ir para a procissão, para que as pessoas de fato vejam. Olha, tem católicos hoje dando o seu testemunho, mas nem todos foram. Eu também não fui, mas estamos aqui. É uma
reunião da Assembleia. Então, primeiro momento. Agora, depois da missa, nós vamos embora. Amanhã é o nosso dia. Quer dizer, como é que é o nosso dia a dia? Quer dizer, a gente nunca sabe como é que é o nosso dia. Somos pegos de surpresa toda hora, todo momento. Quer dizer, o caminho, a estrada, nunca é tão bem pavimentada que podemos andar seguros. Os carros da Tesla no Brasil ainda teriam dificuldade. Ontem eu saí do Rio Grande do Sul, da casa do pai e da mãe, 8 horas da manhã. 2 vezes a Polícia Federal estava mandando os carros sair da BR para pegar um caminho no meio de roça, no meio da fazenda, para depois lá na frente voltar para a estrada. Por quê? Primeiro, porque tinha dado um acidente muito grande perto de Passo Fundo. Voltamos para a BR. Depois mandaram para a roça de novo, porque lá na frente, perto de Lagoa Vermelha, os índios estavam no meio da estrada parando tudo, contra o marco regulatório das terras indígenas. Então a gente nunca sabe quando começa o dia, como ele termina. Mas o caminho está ali. Cada um tem que arrumar as suas picadas, os seus trilhos, às vezes fora de um roteiro planejado, mas a gente consegue vivê-lo. Então na vida de fé não é diferente. Todo dia podemos, ao amanhecer já, receber uma ligação, ser ofendido, ser agredido, ou de um pagamento que você estava aguardando chegar, a receita naquele dia não chega, que você estava dependendo para pagar outra conta, e como é que vai fazer agora? Quer dizer, então nós dobramos o joelho diante do Cristo e da Eucaristia, lá no sacrário. Então, tudo aquilo que celebramos hoje é para ser um sinal. Todos os movimentos na igreja, todas as pastorais da igreja, são voltadas para nos aproximar sempre mais do Cristo Eucarístico. Nenhum movimento, nenhuma pastoral é mais importante que esse movimento do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. E existe um movimento disso, como tem movimento de Emaús, movimento dos terços dos homens, terços das mulheres, movimento do cursilho, tem um movimento também de adoradores do Santíssimo Sacramento. Então vamos seguir nossa celebração, renovando a nossa fé e pedir por aqueles que ainda não acreditam, acham que o pão da Eucaristia é simplesmente um pão, que não tem nenhum mistério da presença escondida da verdade do corpo e sangue do Senhor. Quando Jesus na quinta-feira diz: tomai e comei, tomai e bebei, isto é meu corpo, isto é meu sangue, celebrai-o em minha memória. Para alguns é uma partilha, para nós é a presença real do Senhor.